Queridos, vamos pegar nossas Bíblias neste momento e vamos ler Epístola de Paulo aos Colossenses. Quero ler com os irmãos, capítulo 1, vou ler do 20 ao 29. A nossa ênfase vai recair nos versículos 22 e 23. Se o tempo permitir, entraremos no 24 em diante. Diz assim o texto: E que, havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer nos céus. E a vós outros que outrora éreis estranhos e inimigos no entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo de sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Agora me regozijo nos meus sofrimentos por vós, e preencho o que resta das aflições de Cristo na minha carne, a favor do seu corpo, que é a igreja, da qual me tornei ministro de acordo com a dispensação da parte de Deus, que me foi confiada a vosso favor, para dar pleno cumprimento à palavra de Deus, um mistério que estivera oculto dos séculos e das gerações. Agora, todavia, se manifestou aos seus santos, aos quais Deus quis dar a conhecer qual seja a riqueza da glória desse mistério entre os gentios, isto é, Cristo em vós, a esperança da glória, o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem e ensinando a todo homem em toda sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Para isso é que eu também me afadigo, esforçando-me o mais possível segundo a sua eficácia, que opera eficientemente em mim. O apóstolo Paulo, ao escrever este capítulo 1, capítulo de introdução, ele toca num aspecto importante, porque os irmãos observem que no versículo 20 ele fala da obra de redenção. A obra de redenção, vocês sabem, é a obra que Cristo realizou na cruz do Calvário para redimir o homem dos seus pecados. Interessante que quando o apóstolo Paulo fala sobre essa salvação que Cristo oferece a todo homem, ele não coloca meramente em termos judiciais, mas ele coloca também em termos orgânicos. Vocês podem observar esses dois aspectos, quando ele diz no versículo 20, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas. Nós temos aí a paz, a reconciliação. O versículo 21 diz: E a vós outros que também outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou. Então ele fala sobre a reconciliação. A reconciliação está para o aspecto judicial. Eu posso explicar. Então, imagine que você tenha um certo problema com alguma pessoa de relacionamento, de inimizade, em razão, digamos, de uma dívida que exista e que você não consiga pagar. Então, pense esse exemplo bastante simplório para você entender o aspecto da reconciliação. E então, aí alguém fosse lá, reunisse você e a outra pessoa, você que deve, o credor, não, vamos pagar essa dívida aqui, vamos resolver o problema dessa dívida, e a dívida fosse paga, portanto. E então, não devendo mais nada, ou não havendo mais nenhuma dívida, se diz que aquele problema judicialmente foi resolvido. Entendem, não? Judicialmente foi resolvido. Ou seja, quando Cristo Jesus, ele na cruz do Calvário, ele morre pelos nossos pecados,
Ele paga o preço pelos nossos pecados, como se diz, o salário do pecado é a morte. Então, o problema judicial, o problema da dívida fica resolvido. Veja que em Colossenses, aqui no capítulo 2, no versículo 14 diz: tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças. Então havia um escrito de dívida. Então essa dívida, ela foi resolvida quando Cristo morreu pelos nossos pecados. Esse é um aspecto judicial. Não diz respeito exatamente ao meu ser, ao meu coração, mas a um problema que havia. E veja a continuidade aqui do versículo 14, do 2. Tendo cancelado o escrito de dívida que era contra nós, que constava de ordenanças, o qual nos era prejudicial, removeu-o inteiramente, encravando-o na cruz. E qual foi o resultado? E despojando, olha, os principados e as potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. Ou seja, com a morte de Cristo, a morte que nos cabia, porque o salário do pecado é a morte, Cristo sofreu. Agora Satanás, os principados, as potestades, não podem mais reivindicar a nossa morte. Pelo contrário, Cristo já pagou por nós. Ele nos livrou desse cativeiro da morte. Lembra do texto de Hebreus, capítulo 2, versículo 14? Que Cristo, quando morreu na cruz, ele destruiu para sempre aquele que tem o poder da morte. Ou seja, era o diabo que tinha o poder da morte. E era ele que reivindicava a morte do pecador e não Deus. Lembra do texto? O salário do pecado é a morte. Então a morte é o salário do pecado. Mas de Deus é o dom gratuito. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Então esse problema judicial ele é resolvido. Ocorre que da parte do homem em relação a Deus, mesmo agora reconciliado judicialmente, há o problema da inimizade inata no coração do homem. A inimizade porque o homem tem ainda um coração e tem ainda uma consciência inclinada ao pecado. Ou não é assim? Vocês são testemunhas, por exemplo, todos nós somos reconciliados com Cristo, com Deus. Todos nós temos os pecados perdoados, sim ou não? Todos nós amamos a Deus, inclusive. Mas ainda existe dentro de nós inclinação pecaminosa. Ou seja, nós ainda somos tentados. E se somos tentados, como diz Tiago, é porque nós temos o quê? O problema do pecado. Ele fala, cada um é tentado pela sua própria cobiça. Então, se somos tentados, é porque temos cobiça, porque temos inclinação, porque ainda há em nós alguma coisa, ou há muito ainda a ser tirado, a ser mudado dentro de nós. E esse aspecto, portanto, interior do coração e da alma, é o aspecto orgânico da salvação. Então, judicialmente, Cristo já nos reconciliou. Agora, Ele nos reconciliou para, capítulo 1, versículo 20 de Colossenses. Não é? Ou melhor, versículo 22, né? Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para... Não tem um para na sua Bíblia? Uma preposição que tem o sentido de propósito, né? De objetivo. Ou seja, para que o Senhor nos reconciliou? Para apresentar-nos, ou ele dizendo para a igreja, para apresentar-vos perante Ele, santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Então, veja que a salvação ela tem um começo judicial. Reconciliados, nós fomos reconciliados. Já estamos reconciliados. Os pecados já foram perdoados. O escrito de dívida já foi tirado. Então, nós não somos mais devedores segundo a carne. E tampouco nós somos mais devedores de alguma coisa, porque o Senhor já pagou a dívida e já nos perdoou. Mas não para por aqui, não se esgota por aqui. Da parte de Deus, está tudo certo. Deus é sempre propenso ao perdão. Ele é um Deus gracioso, um Deus bom. Agora, a salvação, ela não acontece unilateralmente. Ou seja, Deus não nos salva
sem que nós sejamos efetivamente salvos. Deus nos salva, verdade. Como é que Ele nos salva? Nos perdoando os pecados. Perfeito? E como é que Ele nos salva? Ora, nos libertando do pecado. Ele nos lava dos pecados, nos perdoa os pecados, mas, sobretudo, essa base judicial tem um propósito. Por exemplo, quando você vai construir uma casa, você chega e lança os alicerces de uma casa, certo? De sua casa. Eu pergunto, quando você lança os fundamentos, os alicerces, você fala, pronto, agora está tudo bem, agora nada mais resta fazer, estou satisfeito e está acabado. É isso? Não, os alicerces são de extrema importância. Agora, o alicerce, ele visa a sustentação daquilo que será construído. Então, a salvação de Cristo para nós, quanto àquilo que Ele fez, que Ele realizou, nos perdoando os pecados e nos reconciliando consigo mesmo, tem um propósito. É isso que eu quero que os irmãos entendam. Ou seja, quando alguém se converte a Cristo e fala, glória a Deus porque Jesus morreu pelos meus pecados, amém. Glória a Deus porque Ele me lavou dos meus pecados, amém. Isso é verdade. Agora, é preciso que se entenda que agora que eu recebi a Cristo e me apropriei do perdão de pecados, agora começa uma trajetória em direção ao propósito da reconciliação. Veja novamente na sua Bíblia, eu quero que você verifique o versículo 22, olha. Agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, é um fato, mediante a sua morte, para apresentar-vos. Esse para implica uma direção, implica um caminho, implica uma meta, implica um propósito. Para que o Senhor nos reconciliou? Ora, para nos apresentar perante Ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Todas essas expressões, santos, inculpáveis e irrepreensíveis, estão no âmbito orgânico, estão no âmbito do ser, estão no âmbito do coração. Então veja que a salvação deve ser, a obra de redenção de Cristo tem que ser vista em dois aspectos. Aquilo que Ele fez está consumado. Nós podemos glorificar a Deus, bendizê-lo e engrandecê-lo e glorificá-lo em razão daquilo que Ele realizou. Porém, aquilo que Ele já fez por mim visa me conduzir a uma condição de santidade, inculpabilidade e irrepreensibilidade, ou que seja de irrepreensão, de não culpa e de santidade. Veja comigo o que diz aqui ainda os versículos finais que nós lemos aqui no capítulo 1, capítulo 1, versículo 28 e 29, como corrobora com esse entendimento, o qual, está falando de Cristo, né? O qual nós anunciamos a Cristo, advertindo, olha a advertência, a todo homem. Então o Evangelho é uma advertência a todo homem. E também ensinando a todo homem em toda a sabedoria. O Evangelho é uma advertência e um ensinamento, a fim de que apresentemos todo homem perfeito em Cristo. Então fala de um homem perfeito, fala de um homem em plenas condições. Quando nós olhamos para Gênesis, capítulos 1 e capítulo 2, capítulos 1 e 2, o que nós vamos verificar? Quando nós olhamos aquela obra ali da criação, né? Primeiro dia, o que Deus vai realizando? O segundo dia, Ele vai realizando aquela obra, não vai de recriação? Terceiro dia, primeiro dia, separação de luz e trevas. Segundo dia, separação das águas de cima, das águas de baixo. Terceiro dia, faz aparecer ou ressurgir de dentro das águas a porção seca, para que nasça, ou que a terra produza as relvas, as ervas e as árvores frutíferas. E aí no quarto dia, Ele restaura os luzeiros, cria as aves, cria os peixes. No quinto dia, ordena que a terra produza os animais domésticos, os mares, os animais marinhos. E aí então, no sexto dia,
Deus cria o homem, a sua imagem, conforme a sua semelhança, sem pecado, e o coloca no Éden, um lugar de perfeição, não é? Ali totalmente o homem íntegro diante de Deus. Essa descrição da recriação dos céus e da terra, veja que ela começa do ponto elementar, a separação da luz e das trevas, para então começar um ordenamento da vida, para começar um desenvolvimento da vida, até chegar no auge desse desenvolvimento, que é o homem. Se você começar ponto a ponto, primeiro dia, segundo dia, você vai perceber que são como degraus, ou degraus, me desculpem, né? São degraus que do mais elementar para um superior, até chegar no final, em que o homem é apresentado ali, o homem criado à imagem e à semelhança de Deus. Se você comparar a Colossenses, nós vamos verificar no capítulo 1 que o Senhor nos libertou do império das trevas e nos levou para o reino do Filho do seu amor, que é o reino da luz, conforme o versículo 12, né? Então veja que toda obra, ela começa na nossa consciência, no nosso coração, em separar a luz das trevas. Então, quando alguém se converte a Cristo, este primeiro momento, esse primeiro contato com o Evangelho, com a obra de redenção, esse primeiro sim, quando a pessoa diz sim ao Evangelho, quando ele diz sim à obra de Cristo, é porque o Espírito Santo está agindo dentro dele, para que ele compreenda, para que ele veja. É o que nós chamamos de obra de iluminação do Espírito Santo. Ilumina a consciência. Lógico que nós sabemos pelo todo da Escritura, não com uma visão dogmática, mas com uma visão mais holística da verdade, que essa iluminação ela não é fatal. Ou seja, você foi iluminado, fatalmente você se converterá a Jesus Cristo naquele momento. Não. Nós vamos observar, por exemplo, o Evangelho de João, categoricamente, vai nos dizer no capítulo 1, que a luz vindo, ou vinda a luz ao mundo, ela ilumina a todo homem. Ou seja, todos os homens são iluminados por essa luz. Ocorre que quando o homem é iluminado, ele reage frente a essa luz, e ele pode reagir positivo ou negativamente. Por exemplo, capítulo 8 de João. Lembram quando levaram uma mulher pega no flagrante ato de adultério? Interessante, porque o capítulo 8 de João trata exatamente do problema do pecado. Levaram uma mulher pega no flagrante ato de adultério. E dizia, a lei de Moisés manda apedrejar essa pessoa que cometeu o adultério. E tu, perguntando a Cristo, o que dizes, né? Então Cristo diz, olha, quem de vós não tem pecado, olha o tema aí, atire a primeira pedra. Quando Cristo diz isso, o que ele queria dizer? Qual foi a ação de Cristo? Ora, quando ele diz, ele quis iluminar a consciência daquelas pessoas, porque elas estavam ali mandando condenar uma mulher, porque ela cometeu pecado, e eles não conseguiam ver a si próprios, eles não viam seus próprios pecados. É como quando alguém acusa o outro, por mais que diga, não, foi pega no flagrante ato, não há dúvida, ela foi vista, foi pega, não é um boato, não, viram, pegaram-na flagrantemente, mas ainda assim, quem acusa, não olha para si, não vê os seus próprios pecados. E Cristo diz, olha, quem de vós não tem pecado, atira a primeira pedra. Em outras palavras, só pode julgar e condenar aquele que não tem pecado. Se você não tem, atira, você está no direito, você pode, porque você não tem pecado. Quando ele disse isso, essas palavras, elas ecoaram como luz na consciência deles. E diz o texto que eles foram arguidos pela própria consciência, e, portanto, eles se viram pecaminosos, se viram pecadores. Então a luz iluminou. A luz brilhou. A pergunta é, qual será a reação dessas pessoas que foram iluminadas pela luz da palavra de Deus? Diz a Escritura que elas soltaram as pedras e se retiraram, uma a uma,
de diante da luz, de diante da palavra, de diante de Cristo. O que significa que todas aquelas pessoas, embora iluminadas, não aceitaram permanecer diante da luz para serem salvas por ela. Por isso que o versículo seguinte, salvo engano, o versículo 12 do capítulo 8 de João, diz assim: de novo lhes falava Jesus: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário, terá a luz da vida. Ou seja, eles não seguiram a Cristo. Quanto àquela mulher, Jesus então disse: eu também não te condeno. Cristo era o único que poderia condenar, porque ele não tinha pecado. Quem não tem pecado atira a primeira pedra. Cristo estava qualificado a tirar a pedra, mas ainda assim ele não o faz. Ele perdoa e diz que ela deve agora trilhar esse caminho da luz. Então, lá em Gênesis capítulo 1, começa com a separação da luz e das trevas. E dali começa um processo, até que esse começo de iluminação, eu estou fazendo apenas uma metáfora da obra lá de recriação com a obra de salvação. Quer dizer, tudo começa com a iluminação. Quando somos iluminados, cremos no Evangelho, recebemos a Cristo, cremos no seu sacrifício, por isso somos reconciliados. Mas é preciso caminhar para o segundo dia, progredir para o terceiro dia, para o quarto dia, para o quinto dia, para o sexto dia, para o dia em que Cristo culmina esta obra, apresentando o homem criado à sua imagem e semelhança. Não pense que eu fui lá para Gênesis à toa. É porque nós lemos aqui no capítulo 1 de Colossenses, versículo 29 ou 28, que diz: o qual nós anunciamos, advertindo a todo homem, ensinando a todo homem em toda a sabedoria, a fim de que apresentemos todo homem perfeito. A obra de recriação começa do caos. Como é que estava lá? A terra não estava sem forma e vazia? E havia trevas sobre a face do abismo ou não? Gênesis capítulo 1, versículo 2. Como é que diz? A terra, porém, estava sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. É uma boa, belíssima figura que ilustra a condição do homem sem Deus, do homem criado originalmente perfeito, reto, mas que após a sua queda tornou-se sem forma, foi deformado pelo pecado, vazio e cheio de trevas, sem vida, morto nos delitos e pecados. Olha que figura belíssima, maravilhosa, para você ilustrar e pensar a condição do homem. Mas o Espírito de Deus pairava sobre as águas, e ali estava para trazer uma restauração. E toda a restauração, no caso, o pecador, ao receber a Cristo, o Evangelho, começa com a separação da luz e das trevas. É uma obra. E ali começa a gerar vida, a crescer a vida, da vida elementar, até chegar ao homem, a imagem e semelhança de Deus. Como diz Colossenses, chegar ao homem perfeito. Vocês percebem que nós temos uma trajetória? A vida cristã, eu queria muito que os irmãos entendessem isso no coração, e colocasse isso no coração, e que a fé nessa verdade gerasse em nós um engajamento da fé e da verdade, para nós desenvolvermos a salvação. Porque a gente vive num tempo tão difícil, um tempo profético, um tempo de Laodiceia, como diz o Apocalipse capítulo 3, versículos 14 a 20, um tempo de tamanha mornidão espiritual, em que a fé, como nós falamos domingo, ela é muito mais uma fé dogmática e tradicional do que uma fé orgânica. Porque a fé orgânica do coração é aquela fé de que diz Tiago. Nós vamos continuar ainda essa mensagem no próximo domingo. Tiago falou assim: olha, Abraão, ele foi chamado pela fé lá atrás, coisa mais linda, maravilhosa. Ele creu em Deus, só que a sua fé se consumou quando ele ofereceu o seu filho sobre o altar. Ou seja, a fé, ela é operante, a fé nos leva a um ponto de entrega plena
a verdade em que cremos. Hoje em dia se vê uma fé muito frágil, uma fé industrializada. Hoje em dia, tão facilmente, nós perdemos nossa fé, ou nossa fé é abalada. Isso porque a nossa fé, ela pode conter vários equívocos. O nosso coração pode estar equivocado, porque muitas vezes a nossa fé, ela se prende a qualquer coisa que não seja a verdade de Deus, enquanto o propósito para o qual nós existimos. Então nós precisamos entender que nós fomos reconciliados para, essa preposição para, versículo 22, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos. Esse para é um propósito. Então, entendam, irmãos, a nossa profunda necessidade de levar a sério a nossa vida cristã, de compreender que nós estamos num caminho. Esse caminho fala de uma caminhada, de um viver, de uma trajetória, cada dia buscando uma experiência, a experiência da verdade revelada no coração, da verdade que transforma, da verdade que cura, da verdade que liberta. Veja qual é a advertência do apóstolo Paulo, quando ele fala sobre essa nossa necessidade. Veja o versículo 23. Se é que permaneceis. Vamos ler o 21 e o 22, para o 23 chegar com bastante impacto em nós, né? E a vós outros também, que outrora éreis estranhos e inimigos do entendimento, pelas vossas obras malignas, agora, porém, vos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos, para o propósito, apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes, e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então veja que aqui fala de uma condição. O versículo 22 fala que nós fomos reconciliados para sermos apresentados santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Ou seja, fala sobre o destino final das nossas almas. Fala do propósito final para o qual fomos destinados. E aí de repente ele diz, se é que permaneceis na fé. A necessidade de perseverança. E eu quero falar sobre essa perseverança, pelo menos em duas perspectivas. Existe uma perspectiva que é divina. Essa, para nós, é muito difícil tocá-la, porque ela pertence a um atributo exclusivamente divino. É a soberania divina. Deus é soberano. Sua soberania inclui os seus decretos, assim como também inclui a sua presciência. Tanto ele tem uma vontade diretiva, quanto ele tem uma vontade permissiva. É lógico que ele tem os seus decretos na história, como muitas coisas que acontecem na história estão para a sua presciência, ele conhece. Então é difícil falar de salvação no âmbito divino, porque nós estamos tratando de um atributo que não pertence a nós. Nós não temos o atributo, tampouco temos o exato entendimento desse atributo divino. Não há sobre a terra homem algum que seja detentor do conhecimento e do entendimento do atributo da soberania divina. Por mais que houve na história grandes homens que escreveram tão bem acerca da soberania, inclusive não me incluindo aos grandes homens, pelo contrário, mas eu também escrevi um livro, Eleição e Predestinação à Luz da Bíblia. Mas veja que quem traz de maneira mais lúcida e clara esta palavra da soberania é Paulo, em Romanos capítulo 8, 9, 10 e 11. Quando, todavia, ele conclui o assunto apresentado da soberania divina, o que ele fala? Ó profundidade da riqueza. Ele acabou de apresentar o atributo da soberania de Deus.
Ele acabou de explicar para nós. Entretanto, ele vai fechar o assunto dizendo: ó profundidade da riqueza. Olha que coisa interessante, ele está dizendo que existe uma riqueza profunda, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria, quanto do conhecimento de Deus. A sabedoria é de Deus e o conhecimento é de Deus. Ele continua: quão insondáveis são os seus juízos e quão inescrutáveis os seus caminhos. Em outras palavras, quem pode sondar, perscrutar o coração de Deus? Quem conhece? Então ele está dizendo: olha, é um assunto que nós estamos aqui abordando, mas não está para o homem a plena compreensão. Sempre vai haver no homem a sua dificuldade, porque não temos os links, porque há muitos hiatos, há muitas coisas que não são respondidas nesse âmbito desse atributo que é exclusivamente divino. Por isso ele continua dizendo no 34, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Em outras palavras, não está para o homem a compreensão plena dessa verdade. Então, é um fato que há esse atributo de Deus e a salvação passa por esse aspecto. Mas o homem mais douto e eloquente vai tropeçar na profundidade da riqueza, nos caminhos inescrutáveis e nos juízos inescrutáveis, ou nos juízos insondáveis e nos caminhos inescrutáveis de Deus. Então, eu quero fazer uma abordagem mais por uma outra perspectiva, do versículo 23. Vocês entenderam o que eu falei? O 23 diz: se é, pois, que permaneceis, Colossenses, né? Se é, pois, que permaneceis na fé. Aqui, o texto é claro, não deixa dúvida, que colocou aqui uma hipótese, uma possibilidade, uma dúvida. Nós seremos apresentados irrepreensíveis, santos e inculpáveis, se é que permaneceis. Né? Aí entra nessa questão a pergunta calvinista, ou a pergunta arminiana. Afinal, quais são os méritos da coisa? Aí vão discutir a questão dogmática. Aí eu digo, olha, Deus é soberano. Seus caminhos são inescrutáveis. Seus juízos são insondáveis. Quem conheceu a mente do Senhor? Quem pode falar desse atributo divino, sem tropeço, com plenitude, com entendimento? Porque é uma profundidade da riqueza, tanto do conhecimento, quanto da inteligência divina. Não está para o homem. Agora, o fato é que, olhando a verdade da salvação por uma perspectiva humana, ou seja, é o homem pensando e compreendendo pelas Escrituras, nós devemos entender que não existe salvação pronta e acabada, e tampouco não existe salvação que não seja salvação. Eu explico. Nós temos dois grandes problemas a resolver ao pensar sobre salvação. Os arminianos falam assim: não, Jesus salvou o homem, mas esse homem precisa proceder de modo a se comportar para garantir a sua salvação eterna. Como é que eles pensam a salvação? Eles pensam a salvação em termos espaciais, somente. Ou seja, eu ia para lá é o lago de fogo. Se eu agora aceitar a Jesus, eu vou para lá, eu vou para o céu. Ou seja, todo o meu problema é o inferno, e a minha solução é o céu. Eles não se veem enquanto problema. Eles pensam, bem, todos pecaram, portanto, olha como generalizou, todos pecaram, portanto eu também pequei, e todos, portanto, estão condenados. Agora, se você crê, e você fizer por onde, você vai para o céu. É como se tivesse um caminho, e você tivesse a opção de ir para a direita ou a esquerda. Eles não se veem enquanto o grande problema existencial.
O pecado enquanto um problema existencial, um problema da existência, um problema do ser. Aí vem o calvinista e fala, não importa, você vai para onde Deus quer que você vá. Se for para ir para o céu, você vai, Ele vai te levar. Ele quer te levar e vai te levar. E se Ele não quer te levar, você vai para o inferno, porque Ele não vai te levar, não depende de você. Aí veja como que a coisa fica difícil, não é? Fala sério, vamos pensar. Fica difícil. Por mais que cada uma dessas duas linhas tenha lá suas dezenas de textos, pegando os versículos e encadeando um ao outro. Pastor, e como é que você e o De Volta à Palavra se posiciona? Ora, eu creio absolutamente na soberania divina, mas isso é divino, não é meu. Eu não posso conduzir a minha vida a partir de uma perspectiva que não é minha. As coisas de Deus são de Deus, e Ele cumprirá cabalmente tudo o que Ele definiu, tudo o que Ele decidiu, Ele fará. Eu creio nisso. Creio, todavia, que a salvação não acontece plenamente sem o homem. E eu provo. O mesmo Paulo que fala tanto da soberania divina, ele vai dizer categoricamente, desenvolvei a vossa salvação com temor e tremor. Ele fala isso em Filipenses capítulo 2, versículo 13, ou versículo 12. Desenvolvei, é uma ordem. Ele usa o verbo no imperativo. Façam isso. Vocês precisam desenvolver a salvação. Ele diz a Timóteo, tome posse da vida eterna. Ele ordena, você tem que tomar posse, tem que se apropriar disso. O mesmo Paulo que ensina que Cristo realizou uma obra plena na cruz, ele diz para nós, fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena. Capítulo 3, versículo 5 de Colossenses. Ou seja, quantas vezes o mesmo apóstolo, ele vai insistir de que o homem passa pelo processo de salvação, não passivamente, mas ele tem um papel de ação nesse processo de salvação. Tem. Eu perguntei aqui na semana retrasada, quem porventura, querendo ser negligente, não conseguiu ser negligente. Teve uma pessoa que levantou a mão. Talvez não tenha entendido o que eu disse, né? Mas eu creio que tenha compreendido sim. Mas por todos os efeitos é porque é em razão do entendimento antigo, simplório. Visão calvinista é a visão mais simplória que tem de salvação. Visão arminiana é a visão mais simplória que tem de salvação, porque não compreende a complexidade que é o ser humano. Eu digo, ora, se a salvação não passasse pelo homem, fosse unilateral da parte divina, Deus já tinha encerrado essa história há muito tempo. Imagina você, olha a situação do mundo. Será que Deus gosta de postergar só para ver o sofrimento acontecer? Quanto sofrimento nós não já passamos, estamos passando e ainda vamos passar? E essa obra não acaba. O Senhor vai santificar a igreja. Vai, mas olha a demora. Olha a dificuldade. Olha para o cristianismo. Olha para as famílias. Olha para os filhos. Olhe para os casais, para os pais, para a sociedade, para os patrões, empregados, toda sorte de pessoas. Como que nós estamos sofrendo? Mas esse sofrimento é porque Deus fala, não, eu que vou fazer na hora que eu quiser e ponto final? Ou Ele está dizendo, Deus é longânimo para convosco, e nessa longanimidade Ele está aguardando que vocês se arrependam, ou seja, depende de nós, passa por nós, e depende também de nós. Não é o que está dizendo lá em capítulo 3, versículo 20 de Apocalipse, o próprio Cristo dizendo, eis que eu estou à porta e bato. Você já chegou na sua casa, na sua própria casa, e ficou batendo a porta, porque você não tinha a chave, e a pessoa lá dentro, sua esposa, o seu marido, sei que seja, seus filhos, todo mundo lá dentro, rindo, brincando, ouvindo música, e você lá fora batendo. E ele até ouve você batendo, e ouve você chamar,
mas eles têm tanta coisa para fazer. Talvez a sua presença seja inoportuna. Talvez você chegar e vai acabar com a festa deles lá dentro. Já imaginou uma situação dessa? E Jesus falando para a sua igreja: eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei. Olha, não me parece que o homem é neutro aqui. Ou parece? Não me parece. Mas Deus deixou de ser soberano? Absolutamente. Ele é tão soberano que ele deu ao homem a liberdade. Isso é ser soberano. Porque o homem, quando é soberano, e o homem não pode ser um verdadeiro soberano, ele só pode ser um pseudo-soberano. Não é? Ele só pode ter uma liberdade falsa. Ele não dá ao outro a liberdade, porque se der, o outro não fará a sua vontade. Por que nós fazemos a vontade do Estado? O Estado é soberano, não é? Sim ou não? Vamos pensar em termos humanos. O Estado não é soberano? E nós não fazemos a vontade do Estado ou não fazemos? Mas o Estado, ele teria garantida a nossa obediência a ele, se nos desse liberdade de fazer ou não fazer a vontade dele? Ele só faz coercitivamente. Ou você faz ou você vai preso. Ou você faz ou eu te multo. Ou você faz ou eu... Não é assim? Então, o Estado não nos dá liberdade de fazer ou não fazer. Para o Estado você só pode fazer a vontade dele. Porque ele sabe que se der, nós não faremos a vontade dele. Por exemplo, eu não andaria a 80 numa via de 80. Se eu tivesse a opção de andar a mais, sem que o Estado me... Eu andaria a 120, naturalmente. Ué, se ele me deu a opção, eu vou ficar a 80, não chega nunca. Não chega nunca. Não é? Aí eu sou mais vivo, eu gosto de... Só que a placa está lá, dizendo, para, aí tem que ir devagar. Aí depois da placa veio o pardal. Aí quando não tem pardal, você encontra com um cara lá longe, com a pistolinha te filmando, a 2 quilômetros de filmando. Fala, misericórdia, meu pai. Né? Então, não tem jeito. Agora, Deus não. Deus é soberano de fato. Ele é tão soberano que Ele não tem medo da sua liberdade. Deus não tem medo da sua liberdade. Porque sendo Ele soberano, e dando Ele a você liberdade, Ele sabe que Ele vai te vencer. Mas Ele não vai te vencer pela força, pela coerção da lei, do inferno, do diabo, da macumba, pelo medo, pela culpa. Não. Ele vai te vencer pela força do amor. O modo como Deus, na história, salva o homem, é se revelando às suas criaturas como um Deus bom, um Deus de amor. Razão porque a obra de redenção historicamente manifestada foi Ele se entregando carinhosamente, amorosamente, sem rancor, sem angústia, sem retaliação, sem acusação, se entregando ao homem. Porque Ele morrendo ali na cruz, Ele tinha todos os motivos para xingar os homens, os humanos, né? Seus humanos miseráveis, não sabeis o que estão fazendo. Seus pecadores desgraçados dos infernos. Ele não poderia ou não poderia? Ele não poderia falar isso? Seus miserentos, desgraçados do capeta, raça ruim, de víbora, Satanás. Poderia falar. Estaria falando a verdade. Ou não? Mas veja que ali ele estava, porque o homem é ruim mesmo, é caído. Então ele está se revelando. Quantos conseguem ver tamanho amor? Aquele que, em quem, por meio de quem e para quem tudo existe. Aquele que é o princípio orgânico e vital de todas as coisas. Aquele que tudo gerou, que tudo sustenta, que tudo alimenta, que tudo embeleza. Aquele que é o eterno,
naquele momento ali, se dando para pagar a dívida de outro, e esse outro lhe pagando o pagamento de sua dívida com chicotadas, com insultos, e ainda assim ele dizendo: Pai, perdoa. Isso é manifestação de amor. Então Deus, sendo soberano, não tem medo da sua liberdade. Não tem medo mesmo. Quando Paulo diz: se é que permaneceis na fé, ele está dizendo acerca da nossa experiência de salvação, nesse plano da experiência. Irmãos, não adianta, você não vai conseguir entender a soberania de Deus num plano da experiência. Há alguns que já tentaram entender e se deram muito mal. Por exemplo, pensa num crente em Jesus, que sendo cristão, batizado, que tendo a compreensão do Evangelho, que supostamente tem fé no Evangelho, e ele passa por um período de negligência profunda. Já viu acontecer isso? Aí não congrega, aí faz tudo, tanta coisa errada, tanta perversidade, tanta maldade. O chamado crente desviado, não naqueles moldes que eles falam, porque, infelizmente, o que chamam de crente desviado não tem relação com a verdade de Deus, e sim com os costumes que as igrejas imprimiram. E eu não tenho nada com essas igrejas e nem com os costumes delas, tá? Mas pensa numa pessoa que não quer caminhar segundo o Evangelho, não faz nenhum esforço, mas é cristão. É cristão. Como é que você explica a soberania de Deus? Então é Deus que está determinando que ele seja negligente? Vocês aqui conhecem algum crente negligente? Já conheceu alguma vez? Um que seja? E você acha que é Deus que quer? Hã? É Deus que determinou, você será negligente? Essa visão calvinista da soberania de Deus, que coloca numa fatalidade, ela é tão estranha, e deixa eu tentar explicar para vocês a estranheza dessa verdade. Ou melhor, desculpe-me, a estranheza dessa visão dogmática. Eu vou tentar, porque eu tenho dificuldade de expressar meus pensamentos. Às vezes eu tenho uma coisa muito, tão grande e boa, na hora de falar fica michuruca. Mas eu vou tentar explicar para os irmãos a fraqueza dessa visão dogmática calvinista absoluta. Eles dizem o seguinte: o homem predestinado para o céu, ele vai fatalmente. Fatalmente. Ou seja, você pode ser negligente, você vai por aqui, você vai, não interessa. Você pode até mesmo nem querer. Vai prevalecer a vontade de Deus, acabou. Você vai. Você vai. E aí está lá o crente negligente, que é o que mais conheço, é calvinista negligente. Que tem uma vida superficial, que não atenta para os atributos do amor, da graça, da compaixão, no viver diário. Muitas vezes vive como um ímpio vive. Mas não interessa, ele vai. Não querendo, ele vai para o céu. Agora, contrariamente a isso, ou só deixa eu colocar uma frase melhor, para vocês entenderem essa primeira parte, para comparar com a outra. Esse calvinista, assim, Deus fala assim: olha, você está predestinado para fazer a minha vontade. E ele fala: não faço sua vontade. Porque se ele é negligente, não faz, não é isso? Então, Deus o predestinou para fazer a vontade dele. Aí o calvinista, ou o suposto predestinado, não faz. Entenderam ou não? Não faz. Porque desobedece. Aí, agora é dito que Deus teria predestinado o outro para o mal, ou para ir para o lago de fogo, digamos assim. Aí eu quero tomar, por exemplo, aqui aqueles que mataram a Cristo, na ocasião. Aí agora, Deus falou: não, aqui você tem que matar o meu filho. E eles, nesse caso, não tinham a opção de falar: não farei a sua vontade. Tiveram que matar. Aqui Deus fala: você fará a minha vontade de me obedecer.
aqui ele fala, não, não vou te obedecer. Você entende? Quem entende que há um problema aqui? Por que quando é para o céu, eu não sou obrigado a fazer a vontade de Deus e vou para o céu assim mesmo? E por que quando é para fazer algo negativo, porque esses teriam que matar o Filho de Deus. Eles não tinham a chance de fazer como os outros. Não, eu não vou te obedecer, eu não vou matar. Não, vai ter que matar, e vai, matou e ponto final. Ou seja, são 2 pesos e 2 medidas. Aos que vão para o céu, eles podem desobedecer. Aos que vão para o lago de fogo, eles não podem desobedecer. Então, nesse sentido, quem deveria ser salvo? Os que obedeceram. Porque estes, desobedecendo, vão porque Deus quer levar, ainda que desobedeça. E os outros obedecendo o que Deus está ordenando para fazer, sendo obedientes, não vão. Está invertido. Está ao contrário. Então, essa visão fatalista, cuidado, eu não estou dizendo contra a doutrina bíblica da eleição e predestinação, que é bíblico. Só não é fatalista. Só não é do modo como dizem. Só não se refere à salvação. O que a Escritura ensina sobre predestinação é sobre... tanto é que se você olhar o Antigo Testamento, e aqui eu quero deixar uma pequena prova, para vocês entenderem o que eu digo. Quando você olha no Antigo Testamento, você vai observar que a história dos hebreus, elas tinham um fundamento muito forte, que era a questão da primogenitura. Então, o filho primogênito, nas páginas do Antigo Testamento, era uma questão muito forte. Tanto é que Jacó, desde o ventre, já lutava com Esaú, em razão dessa tal primogenitura. Porque era uma bênção especial. Quem ganhava a primogenitura, o filho primogênito, tinha uma bênção especial. Aí, para a nossa angústia, ao ler o Antigo Testamento, é que nenhum primogênito legítimo foi aceito por Deus como primogênito. Os primogênitos para Deus era sempre o segundo, o que não era primogênito. Por que isso? Vamos questionar Deus um pouquinho no sentido de entender. Não é nada de, entenda, pelo amor de Deus. Senhor, por que o Senhor escolheu Jacó como primogênito, se o primogênito era Esaú? Aí como é que Deus vai responder? Ora, porque o meu primogênito é fruto da minha escolha, da minha soberania. É simples. Amei a Jacó, porém me aborreci de Esaú. Então a primogenitura é uma questão de eleição e predestinação divina. Portanto, quando nós falamos de predestinação, pensemos em primogenitura. Por isso que a Bíblia vai dizer em Hebreus, capítulo 13, que a igreja de Jesus Cristo, que são os eleitos predestinados, é uma igreja de primogênitos. Mas o fato de nós sermos filhos primogênitos não faz do outro não predestinado um perdido, porque ele também é filho. Nós somos filhos primogênitos, mas se somos primogênitos, tem outros filhos. E os outros filhos têm a bênção de Deus, mas nós, sendo filhos primogênitos, temos a bênção de Deus, mais a bênção da primogenitura. Essa bênção da primogenitura é sermos nós noiva de Cristo, esposa do Cordeiro, no sentido de Deus nos ter escolhido, não somente para desfrutarmos as riquezas da paternidade e da filiação, mas para participarmos da obra que Ele realiza, para sermos a sua auxiliadora. Então, a verdade divina sobre predestinação existe, não como dizem os fatalistas calvinistas, que inclusive colocam no lugar errado, porque colocam no lugar de salvação, enquanto se refere não à salvação, mas se refere única e exclusivamente à nossa união com o Cristo de Deus, para constituir a sua noiva, para participarmos assim da sua obra. Nesse sentido, nós participamos da obra que Ele realiza. Ou seja, Ele conta conosco, Ele nos faz seus braços, suas pernas, sua voz, para o auxiliarmos na obra
que Ele tem para todo mundo. Então temos que olhar, portanto, esse se é que permaneceis na fé, numa perspectiva da experiência humana. O fato é o seguinte: como pode, pense comigo, como eu, vou colocar a mim mesmo como exemplo, como eu posso comparecer, eu, Alexandre, diante de Cristo, santo, inculpável e irrepreensível? Olhe para mim, para a minha experiência, para o meu viver diário, para a minha vida diária, se eu não permanecer na fé. Ora, não é verdade que para eu experimentar em mim essa salvação que me levará a um ser irrepreensível, o meu ser integral, irrepreensível, inculpado e santo, eu não tenho que caminhar? Mas se eu sou negligente nesse processo, eu comparecerei perante Ele? Tem uma coisa que nós temos que pensar, e é muito sério. Se alguém insistir comigo, não, mas Deus fará você, Ele vai completar a obra. Eu creio que Ele vai completar. Ele é soberano, Ele tem os caminhos, Ele tem os meios, a vontade dEle é maior do que a minha. Ele deixa eu caminhar na minha vida, no meu caminho, cheio de zigue-zague, cheio de saídas da reta, né? Constantemente saindo da rota. Mas lá na frente ele me encontra. Não foi assim que ele fez com Jonas? Pode ir. Ah, mas eu vou. Pode ir. Eu falei para você ir para Nínive, você quer ir para Jope, você vai. Só que a gente se encontra lá na frente. E não precisa de muita coisa, é só uma onda pequena. Só uma tempestade básica, coisa do dia a dia, para nós nos sentirmos fragilizados. E Deus tranquilo, paciente: filho, olha, a hora que você decidir, você diga, eu sou eterno. Para mim um dia é como 1000 anos, não muda nada. Agora 3 dias no ventre do peixe para você é muita coisa. Para mim não, eu sou Deus, está tudo bem, tranquilo. Agora, o fato é que quando eu olho para a minha experiência e não para a divina, e o meu discurso hoje, estou indo lá e estou vindo aqui, eu estou indo na perspectiva divina e na do homem, eu nunca vou chegar a Jope, ou melhor, a Nínive, enquanto eu tomar o caminho para Jope. Então a declaração de Paulo é certeira: se é que permaneceis na fé. É um fato. Pastor, e se eu não permanecer? Aí eu não tenho como discutir os méritos da soberania divina, não está para mim. Mas se você não permanece na fé, pelo menos temporalmente eu posso falar que você não será, pelo menos por enquanto, apresentado a Ele santo, inculpável e irrepreensível. Não tem como. Porque é um processo. O daí está perguntando se eu estou me referindo às obras. Sim, às obras. Mas não são obras, cuidado, deixa eu tentar me explicar, não são obras mecânicas ou obras fabricadas pela carne. Como assim? Deixa eu dar um exemplo. A pessoa fala assim: olha, se você quer ir para o céu, você tem que dar o dízimo, por exemplo. Já ouviram isso alguma vez? O que a pessoa faz? Ela passa a dar o dízimo com regularidade, sim ou não? Essa obra não tem nenhum valor. Por quê? Porque ela está agindo basicamente como se fosse assim: olha, você quer aquela casa? Quer? Então tem que pagar 30 anos. Ela começa a pagar o boleto todo mês. Ela está pagando a salvação, pagando a casa. Porque disseram que se ela não der o dízimo, não vai para o céu. Então ela está pagando para ir para o céu. Isso não tem nenhum valor para Deus. Isso aí é abominável, inclusive, aos olhos de Deus. Agora, por quê? Porque tal atitude, ela é proveniente do egoísmo da própria pessoa. Ela sendo movida pelo egoísmo. Qual é o egoísmo? Eu quero ir para o céu. Eu quero o bem-estar da minha alma. Tudo que essa pessoa quer é isso. E isso se aplica em toda a sua existência. Todos nós não buscamos o melhor para nós, não queremos o melhor para nós. Mas por que a Bíblia nos ensina: amarás ao teu próximo como a ti mesmo? Por quê? Ele quer dizer, não que você não deva se amar. Se é para eu amar o meu próximo como a mim mesmo, então, antes de eu amar o meu próximo, eu tenho que amar a mim mesmo.
Quem falou que nós não devemos amar nós mesmos está equivocado na compreensão. Não deve, não quero, não posso me amar. Se eu me odiar, então eu vou ter que odiar o meu próximo. Como é que eu posso dar amor ao outro se eu não dou a mim mesmo? Então, amarás ao teu próximo como você ama a si mesmo. Ou seja, quando eu me amando, eu correspondo à mesma proporção de amor para o outro, aí eu não sou egoísta. Não há egoísmo. Então, quando é que alguém dando dinheiro na igreja, eu estou falando de dízimo, né? De dízimo. Ou que seja para uma instituição, ou que seja para uma família pobre, ou para um pobre de rua, não importa. Quando você dispõe e você o faz movido por amor, aí também é obra. Digamos, duas pessoas, uma que está doando movida pelo amor ao outro, e a outra que está doando o seu dízimo para comprar a salvação, porque foi dito para ela que se ela não der, não vai para o céu. Entenderam ou não? Então, tudo é obra. Então temos que pensar, quando falamos em obras, pensar em toda ação que é o resultado de um coração trabalhado pelo amor. Aí sim. Então nós não precisamos de sair fazendo coisas. Não, precisamos de nos conhecer interiormente, de sermos confrontados no nosso interior com a palavra, de sermos iluminados para que ela nos mostre o nosso egoísmo em coisas tão pequenas, coisas tão mínimas. Nós somos tão ranzinza, E aí o Senhor vai nos mostrando, isso gera arrependimento, isso vai gerando mudança. Aí você passará a agir, vem as obras, como resultado, não como dever. Você fará não pelo fazer, mas pelo ser. Quando Cristo diz para os fariseus, em Mateus capítulo 23, né? Limpa primeiro o interior do prato, e o exterior ficará limpo. O que ele está dizendo? Quando ele disse, vocês são como sepulcros caiados por fora belo, por dentro apodrecido. Ele quer dizer, a vida exterior de vocês, as obras exteriores, são bonitas. Orando, jejuando, dando dízimo do endro, do cominho, do hortelã, que coisa maravilha, lindo. Mas está todo imundo por dentro, todo sujo, orgulhoso, cheio de orgulho, né, de maldade, inveja, hipocrisia. Então não tem valor isso não. Aí Jesus fala, limpa primeiro o interior do prato. Ele usa a figura do prato. É interessante a figura, porque o que tem dentro do prato? Alimento, comida. Então limpa o interior do prato, não é para você lavar o prato com água e sabão. Essa comida que está aí dentro é produto de roubo. Então você, primeiramente, resolve o conteúdo. E o restante ficará limpo. Em outras palavras, ele vai usar a metáfora do prato para dizer, vocês estão comendo, mas o que está no interior do prato é produto de roubo. Vocês vão às casas das viúvas com o pretexto de fazer orações e vocês vão lá para saquear o dinheiro da viúva. Então, isso é rapina. Tem uma visão que fala rapina, que é o roubo. Então ele fala, limpa primeiro o interior do prato. Então ele quer dizer, limpa primeiro aqui dentro. E aí o resultado, o exterior, as obras, serão limpas também. Agora, se o interior do prato é sujo, tudo que você faz também é sujo, embora pareça limpo. Então, se é que permaneceis na fé. Então nós não devemos, ou não deveríamos, ficar debatendo ou discutindo os méritos dogmáticos da soberania. Devemos aceitar no coração a soberania divina e compreender, no que for possível compreender, a soberania divina, mas termos um empenho pelo Espírito e no Espírito para permanecermos na fé. Não abrir mão da fé, ter um coração alicerçado na fé. Crentes que a obra de Cristo na cruz do Calvário, aquela obra, ela é a salvação de Deus.
tanto no sentido de que por ela eu obtenho o perdão, como eu, crendo nesta obra, eu recebo esta obra para dentro de mim, como quem toma as palavras de Cristo, como quem come a sua carne, que é o seu viver humano, como quem bebe o seu sangue, que é o seu sacrifício na cruz por nós. Ou seja, quem crer no Evangelho, quem crê no crucificado, no encarnado, no que se fez carne, foi crucificado, ele recebe essa vida humana de Cristo como verdade para si. É a carne. E agora ele bebe o sangue, no sentido de tomar para si esse morrer. Ele recebe a verdade, a mensagem, que somente morrendo para o mundo, para o ego, é que nós somos recebidos por Deus. Então o ego não tem vez a mesma. Você bebe essa obra de redenção, você toma para si essa mensagem da cruz. Aí sim, essa é a fé do Evangelho. Então, tem pessoas que colocam a fé no Evangelho no sentido de, ela tem a fé no batismo em água, ela tem a fé no pastor dela, que diz que está tudo certo com ela, ela tem fé na comunhão que ela tem com a instituição. Pastor, mas não tem que ter fé na comunhão? Bem, imagine se eu estabelecer para vocês aqui, que para vocês ter comunhão conosco, vocês têm que cumprir tais e quais requisitos. E se não cumprir, você é expulso daqui. Essa comunhão não serve para nada. A comunhão dos santos, que a Bíblia fala, é a comunhão do Espírito, da verdade, da fé, e não da instituição. A instituição não tem que ter comunhão nesse sentido, porque senão ela vai tirar a comunhão verdadeira. Lógico, a instituição, o grupo, a comunidade, tem que ter a comunhão, sim, mas a comunhão do Espírito, tá, irmãos? Não é que não deva ter a comunhão. Não deva ter comunhão, tem que ter. Comunhão do Espírito, da verdade, da fé, do amor, da graça. Agora, imagine que a igreja tal diz que se a irmã cortar o cabelo, perde a comunhão. Mas isso não é comunhão. Isso aí é uma doutrina de homem. Não é totalmente fora do que ensina a Escritura, e não é disso que eu estou falando. Portanto, é preciso que dentro dessa realidade, existência humana, esse andar humano, nós permanecermos na fé. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho que ouvistes. Ou seja, Paulo insiste a que nós, ao compreender essa fé, nos mantermos sem vacilar, sem abandonar, sem desistir. Infelizmente, hoje em dia a igreja está muito parecida com programa de auditório ou programa de televisão. O programa de televisão é o seguinte: ele está no ar enquanto ele dá ibope. Não é assim? Começa a perder ibope, aí já vai sair do ar. Está ameaçado a sair do ar. E por que não tem ibope? Ou por que tem ibope? As pessoas assistem porque ou deixam de assistir. Elas assistem porque a pessoa tem que fazer sempre alguma coisa de nova, diferente, para manter o público cativo. Se começar a cair na mesmice, aí o povo, esse povo está chato, é sempre a mesma coisa, eu vou mudar. Aí perde o ibope, aí perde o programa, sai do ar. Não é assim? Então as pessoas estão vivendo esse tempo dessa exigência, esse tipo de exigência. Aí eles vão à igreja, então eles pensam a igreja como um lugar de entretenimento. Aí os pastores ficam malucos para poder dar conta de tanto entretenimento. Aí tem que inventar. Aí traz um cantor famoso, faz uma noite lá, tal. Eu até acredito que é bom, em vez em quando, fazer alguma coisa. Mas que isso não seja a motivação única e o que nos mantém firmes na fé. Não, isso é uma bobagem. Eu acho que isso é um tipo de maquiar, uma maneira de maquiar uma coisa que não existe mais. A pessoa não está na fé. Então vamos maquiar para ela achar que está,
para continuar movendo a roda gigante. Aí tem que inventar, em termos ministeriais, uma festa junina. Aí já não é mais uma questão se pode ou não pode, se deve ou não deve, se é bom ou se não é bom. A questão é o propósito. Ou faz para manter o povo, ou perde o povo. Aí você tem que ficar criando uma série de coisas para o povo se manter nessa atividade. Ou melhor, nesse ativismo. Atividade tem que ter. Atividade é movimento sadio. Ativismo é um sistema para poder a pessoa não desistir, entre aspas, né, da fé. Então, igreja é como a água para o peixe. É uma necessidade. É como o oxigênio. A igreja deveria ser a coisa mais simples do mundo. A coisa mais comum é estar juntos, orando, cantando, tendo comunhão, vivendo o amor, a verdade, sendo exortado, consolado, edificado. Igreja só tem esse sentido. Inclusive, as igrejas hoje elas são muito mais instituições do que organismos. Nós aqui somos por organismo. Tanto é que os irmãos aqui gozam de extrema liberdade aqui no ministério, ou não? Aí vocês podem falar. Eu estou falando, mas vocês não são coagidos, não são perseguidos, não são difamados, vocês não são obrigados a fazer isso ou aquilo outro, vocês são sempre exortados no amor, estamos sempre procurando essa comunhão. Só isso. Então, é preciso que nós desenvolvamos uma compreensão sadia a respeito da fé, do ser igreja, do se reunir, para que tudo que nós fizermos, que seja pouco, mas o tudo que nós fizermos tenha resultado real. Resultado real. Ora, uma coisa é certa, amanhã ou depois você vai embora desse mundo. Você pode ir hoje ainda, pode ir amanhã, daqui um mês, daqui um ano, 10 anos, 200 anos, não importa quando é que você vai, ou que eu vou. E ninguém sabe ao certo, né? Às vezes eu penso assim, eu tenho 43 anos, eu, Alexandre, né? Vou ver o quê? Para mim até 60 estaria bom. 60 está de bom tamanho. Eu estou com 43, eu estou cansado, mas com 60. Né? Outros falam, não, para mim com 90 está bom. Meu sogro quer viver 90 anos. Eu falo, misericórdia, isso aqui é vontade de viver, né? Enfim, aí, mas outro diria, não, pastor, pelo jeito seu aí, pela sua estrutura, você vai viver ainda mais uns 30 anos, 73. Meu pai está com 73, está igual eu. Sim, eu não estou nessas coisas, né? Eu quero dizer que ele está um veão inteiro, um veão que se movimenta normalmente. Meu pai anda como gente novo, se abaixa como gente novo, conversa como gente novo, vê as coisas como gente novo. Ele não parece que tem 73. O jeito dele é ativo. Ele não está assim, pegando as coisas, não, ele não está assim, ele está normal. Só que você vê que a cara está meio engeada, né? Não tem o que fazer, mas assim, o espírito dele é muito jovem, né? Aí eu pergunto, quem garante para você que eu vou viver mais 43, mais 30 anos de idade? Quem garante? Que eu. 30. Eu posso ter mais 3 dias de vida. Eu posso morrer agora. Puf! Olha aí acontecendo. Então, nada garante. Agora eu pergunto, você tem projetos para a eternidade? Essa é a grande questão. Está aqui, ó. Nós fomos reconciliados para sermos apresentados a Ele. Então, uma hora, você vai ter que comparecer. Como você vai comparecer? Lógico que isso aqui tem um aspecto escatológico que nós não podemos definir com exatidão o momento. Mas uma coisa eu vou te falar.
Por que não fazer uso da oportunidade, do tempo, do agora, para nos mantermos firmes na fé, alicerçados, firmados nessa experiência e sermos ou estarmos ou garantirmos o estar dentro desse processo de sermos homens habilitados e perfeitos em Cristo Jesus. O apóstolo Paulo vai dizer, no finalzinho do 23, que esse evangelho é o evangelho que ele prega. Olha o 23. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho, que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Ou seja, Paulo foi ministro deste evangelho orgânico. Paulo está dizendo, eu sou ministro do evangelho, que apresenta a obra de Cristo, não somente no aspecto judicial, mas também orgânico. Ou seja, o meu evangelho tem compromisso, diz o apóstolo Paulo, com a salvação das vossas faculdades, da mente, da vontade, das emoções, do ser, do coração, da consciência, dos sentimentos. Um homem totalmente perfeito, santo, inculpável, conformado à imagem e à semelhança do Filho primogênito de Deus, que é Jesus. Como ele disse, nós estamos sendo conformados, predestinados para serem conformes à imagem de Cristo Jesus. Então, este é o evangelho que Paulo apresenta. Então, para poder resumir a ideia até aqui que Paulo traçou, é como que ele dissesse, presta atenção, o meu evangelho, o evangelho que eu recebi, e o evangelho que eu prego para vocês, primeiramente, voltando aos primeiros estudos de Colossenses, que fizemos aqui, tem Cristo como o centro, o fundamento e a circunferência de todas as coisas. Como que Paulo dissesse, no meu evangelho não tem lugar para rituais, para qualquer coisa que não seja Cristo. Não tem lugar para meras obras humanas, não tem lugar para sacrifícios, para sábados, para costumes, para nada. Nada disso. O meu evangelho é Cristo. É só Cristo, por quê? Porque esse Cristo não é um só. Só Cristo? Não. Esse Cristo, ele é o princípio gerador de todas as coisas. Ele é o fundamento, ele é a razão, ele é o propósito. Todas as coisas foram criadas nele, por ele, para ele. Ele é a plenitude. Ele é o cabeça do corpo. Ele entrou no meio da história para realizar a obra de redenção, nos perdoando os pecados. O evangelho que eu prego anuncia que toda a obra desse que é muito grande, que é o tudo, é para nos habilitar organicamente a ser o que ele quer que nós sejamos. Em outras palavras, tudo aquilo que Paulo vai refutar enquanto judaísmo, aqui nessa carta, enquanto a lei de Moisés, os costumes de Moisés, que são mera exterioridades, essas coisas não têm o poder de mudar o homem. É isso que ele quer dizer. Olha, se você ficar seguindo ou dirigindo a sua vida cristã a partir de lei, seja mandamentos de homens, leis inventadas por homens, seja do próprio Moisés do Antigo Testamento, que já é obsoleta, você nunca vai alcançar o propósito para o qual o Senhor te destinou. Nunca. O propósito dele é te tornar homem perfeito. Está aqui, capítulo 1, versículo 28. A fim de apresentarmos todo homem perfeito em Cristo. Não tem outro meio, irmãos. Eu sei que esse caminho nosso, ou de Paulo, ou de Cristo, do Evangelho, mas que nós aqui ensinamos, é o caminho mais árduo. Por quê? Porque ele vai tratar com o teu ser.
Ele não vai tratar com a tua vida exterior. Seria muito mais fácil chegar aqui, irmãos, é o seguinte, ó. Vamos combinar aqui, tá? Culto de doutrina. Olha, vocês precisam congregar pelo menos 3 vezes por semana. Dar o dízimo de tudo quanto ganha. Vocês estão proibidos de beber qualquer bebida que contenha álcool, cerveja, o que for. Você deverá ser abstêmio. Vocês não poderão ir à praia, porque lá está todo mundo pelado. Então não vá, é pecado. Vocês não poderão ir ao cinema, certo? Não poderão ir a um baile, nem de formatura, porque tem dança. Assim, não pode dançar, nem com a tua própria mulher. Bem, fazendo isso e mais algumas coisas que eu vou trazer semana que vem, vocês serão salvos. Não é mais fácil assim, não? É mais fácil. Eu posso ser o capeta, mas se eu não faço o que foi dito para não fazer, está tudo bem. Eu não preciso de mudança interior, de transformação. Eu não preciso de ser confrontado com a verdade, com a luz, com a graça. Não. Então, esse caminho que nós apresentamos, o que o Evangelho propõe, é a salvação da nossa alma. Aí, todas essas coisas exteriores e pequenas, elas serão resolvidas na mesma proporção que você for experimentando interiormente a salvação no coração. Porque o seu coração mudado, controlado pelo Espírito Santo, jamais te permitirá fazer qualquer coisa exterior que não esteja de acordo com a natureza divina. Já não é uma questão mais de o pastor de falar para você o que pode ou o que não pode. Você sabe no coração. Como João vai dizer na sua primeira epístola, capítulo 2, versículo 27. A unção que dele recebeste vos ensina ou vos ensinará todas as coisas. Como Paulo vai dizer aos Hebreus, e não precisará que ninguém ensine ao outro, dizendo, conheça ao Senhor, porque todos me conhecerão. É interior, que maravilha. E nós já estamos experimentando esta salvação, e aos poucos, os irmãos já estão sentindo isso. Eu tenho plena certeza. E, portanto, só resta a nós permanecermos neste caminho e nesta graça. Amém?